A todas as periferias, tudo nosso parceiro. É só chegar, Planaltina, Ceilândia. Só curto que é bom, danada. Planaltina é meu lugar, pois tem rap. Na Ceilândia tô em casa, pois tem rap. Tô de boa onde for, se tem rap. Aí Japão, meu sangue bom, aumenta o som pra mim tá bom. Só curto que é bom, o rap que é bom. Seu amigo cospe chumba. Só curto que é bom. É nós por nós, é nossa cara. Só curto que é bom. No tiroteio a bala zojo. Só curto que é bom. É só as festas na quebrada. Só curto que é bom. Mas na humildade é nós que zoa. Só curto que é bom. O microfone é nossa arma. Só curto que é bom. Periferia aí, palma pra nós ver. Salve, meu nome é Meimei Bastos e esse é o módulo 1 da oficina Rima e Poesia do projeto Escola Aberta para a Cultura Urbana. Como é que vai funcionar esse rolê? Eu sei que vocês já viram aí como é que são as batalhas de rima, vocês viram os MCs atuando, viram eles em prática no seu exercício. Agora, e viram também, eu vi que vocês viram os DJs e pá, agora a gente vai ver como é que acontece todo esse processo criativo da escrita dessas rimas que os MCs apresentam. Essa oficina ela vai acontecer em 5 módulos. Nesse primeiro módulo, a gente vai fazer uma introdução para saber sobre a nossa identidade, para fazer alguns exercícios práticos. Depois a gente vai falar sobre território, escrever sobre o território. Depois a gente vai entender como é que funciona a rima, como é que a gente faz a poesia. E depois a gente vai juntar tudo isso que nós vimos e vamos colocar em prática. A gente vai saber como é que faz a batalha de poesia falada, o slam, como é que faz a batalha de rima, como é que é isso, como é que funciona isso na prática. E vamos revisar também tudo que a gente falou ao longo desses 5 encontros. Como eu falei para vocês, a oficina tem a proposta de trabalhar rima e poesia. Eu falo de um lugar, dentro do movimento hip-hop, eu circulo ali muito próximo ao MC, mas eu não sou uma MC de verdade. Não, eu sou uma MC de verdade, mas não é essa que faz batalha de rima. Eu sou um outro tipo de MC. Eu faço ali, como mestre de cerimônia, eu fico numa mediação. Vocês sabem, vocês viram como as batalhas de rima elas funcionam, né? Existem as pessoas batalhando e alguém que fica ali incentivando o público e mediando a batalha, né? Eu já atuo algumas vezes nesse lugar, né? Da mestre de cerimônias. Mas o meu lugar como dentro desses elementos que vocês viram do hip hop, que são o break, o grafite, o DJ, o MC, dentro desses elementos todos, eu estou mais ali num processo da escrita. Eu sou uma autora, poeta, escritora, uma mulher de periferia, eu cresci na periferia, a minha vida inteira é pautada por essa vivência periférica. E isso é algo que influencia muito tudo que eu falo, tudo que eu faço. Essa vivência de pessoa, filha de trabalhador, de pessoa que, assim como vocês que estão na escola, veio desse lugar de uma escola pública, eu vim exatamente desse lugar de vocês. Como é que a gente vai fazer isso daqui? De onde é que vão surgir as provocações para a nossa oficina? A gente primeiro precisa saber que somos, quem somos e o lugar de onde viemos. Quando os MCs eles estão ali batalhando, quando eles trazem aqueles temas e aqueles conteúdos, aquilo vem de algum lugar. Vem de uma identidade, vem de uma vivência. Nesse primeiro módulo, em que a gente vai tratar sobre identidade, a gente vai falar isso. Quem somos e o lugar de onde viemos. Beleza? Agora que eu falei assim para vocês sobre o que vamos falar, é importante contextualizar que esse lugar da escrita, a minha escrita, ela parte desse... Porque a literatura, ela é dividida, infelizmente, ela é dividida entre uma literatura universal e uma literatura que eles chamam, que é chamada, né, porque foi dado esse nome,
foi dada como uma forma de uma reivindicação positiva para esse lugar da literatura, que é a chamada literatura universal e a chamada literatura periférica e marginal, que é o lugar onde eu ocupo na literatura. Esse espaço, ele é um espaço em que eu aplico muitas das práticas que a gente vai fazer agora, tá bem? Então, para não ficar aqui falando demais para vocês, que eu sei que você tá todo mundo aí super animado para fazer, a gente vai fazer agora, vai começar o exercício 1 do módulo 1 da nossa oficina, beleza? Então, vamos lá. Prepara aí o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e a sua caneta, que a gente agora vai colocar a mão na massa. Todas essas falas, todos esses temas, esses conteúdos que os MCs colocam nas suas rimas, têm uma origem. Qual é a origem? É essa que a gente falou, identidade. O que é identidade, May? Identidade, alguns autores, alguns teóricos dizem que a identidade é um conceito que define o seguinte: a ideia que você tem de você, mas a ideia que o outro tem de você é o que forma a sua identidade. Nós temos muitas ideias sobre quem somos e temos muitas ideias do lugar, temos muitas ideias de que as pessoas têm da gente. Por exemplo, a gente vê uma pessoa assim e a gente olha e pensa, essa pessoa parece ser uma pessoa super divertida, uma pessoa legal e tal. Essa ideia que nós temos da pessoa também forma a identidade dela. E aí, quando a gente traz isso, e eu quero trazer isso para o nosso contexto, quando a gente traz essa ideia do que pensam que somos e construímos a nossa identidade a partir disso, é um campo perigoso. Por quê? Qual é o lugar que a gente fala agora? Vocês estão aí na escola de vocês, né? Estão com os colegas de vocês. Onde é que fica a escola de vocês? Provavelmente fica num território periférico. O que é dito sobre o lugar onde vocês estão? São coisas boas? São coisas ruins? O que dizem daí? Geralmente, quando a gente vem da quebrada, quando a gente está na quebrada, há muitos equívocos, gente que fala um bocado de besteira sobre o nosso lugar. O que a gente precisa entender é que nem sempre o que é dito ao nosso respeito é a realidade. E isso não pode criar a nossa identidade. Então, nesse exercício, a gente vai falar sobre identidade, desconstruindo as partes negativas do que dizem da nossa identidade, ok? Essa parte prática é isso, só para vocês entenderem como é que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Pegou caneta, borracha, lápis e o caderno? Tá tudo ok? Vamos, que agora eu vou dar as orientações direitinho. Massa? Pegou aí seu caderno, seu lápis, sua borracha? Vocês vão escolher 10 palavras. 10 palavras que vocês acreditam que fazem parte da vida de vocês. Por exemplo, eu contei para vocês que eu sou escritora, eu sou poeta. Quais são as palavras que fazem parte da minha vida, do meu cotidiano? Eu sou escritora, poeta e venho da periferia. Então, quais seriam essas palavras, assim, para a minha vida? Pensando aqui em 3, vocês vão ter que escolher 10, ok? 3 palavras: poesia, trabalho e luta. São as 3 palavras que geram a minha identidade. Entendeu como é que vai ser? Selecionem 10. Vou dar um tempinho para vocês aí, vocês escrevem no caderno de vocês, façam essa lista e aí a gente volta, ok? Massa, maravilha, arrasou. Já selecionaram as 10 palavras. Agora, dessas 3 palavras, lembra que quando fui falar sobre quais eram as minhas palavras, selecionei 3? Vocês vão fazer a mesma coisa. Selecionem 3 dessas palavras. Leiam a lista que vocês fizeram, leiam as 10 palavras que vocês colocaram e selecionem 3. Cortem 7 e fiquem com 3. Depois que vocês selecionarem essas 3, a gente volta, beleza?
Arrasou. Eu espero que essas 3 palavras que vocês tenham selecionado sejam palavras positivas. Lembra daquilo que eu falei sobre a nossa identidade também ser formada pelo que o outro pensa da gente? É muito importante a gente desconstruir do nosso meio, da nossa vida, palavras negativas, tá? Então, espero que essas 3 palavras sejam palavras positivas. Agora que a gente tem 3 palavras geradoras, a gente vai para um outro momento, ok? Para uma outra atividade, beleza? Então, qual é esse terceiro exercício? Agora que vocês têm 3 palavras, a gente vai fazer um momento de escrita livre. Ah, May, mas eu não quero escrever, eu vim aqui para rimar. Mas como assim, gente? Como é que vocês acham que o pessoal faz o rap? Ali, sempre improvisado? Não. O MC, o rap, não sei se vocês falam, não sei se falaram aqui durante as oficinas, mas rap significa ritmo e poesia. Rap é poesia. E a poesia pode existir de forma no freestyle, como a gente vê nas batalhas, né? Que ela acontece ali de forma super espontânea, mas ela também pode acontecer e deve acontecer de forma escrita, sentada, elaborada, trabalhada, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Segura aí, que eu sei que você está com vontade de rimar no freestyle, está com vontade de fazer uma rima improvisada, mas segura aí, que agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer esse trabalho de escrita elaborado, beleza? Vocês selecionaram 3 palavras. Agora, nesse exercício de escrita livre, vocês vão usar essas 3 palavras. A gente vai ficar 15 minutos agora para escrever livremente. O mote, a provocação, vocês vão começar com a frase que é bem assim: eu sou. Eu sou é uma frase que inicia sobre o que você vai dizer da sua identidade, sobre quem você é, ok? Então você coloca aí no papel, eu sou, e aí a gente vai passar 15 minutos escrevendo livremente, ok? 15 minutos escrevendo livremente e usando essas 3 palavras geradoras. Beleza? Por favor, não se apegue a nenhuma ideia de que eu não sei escrever, May, eu sou muito ruim, eu não sei como é que coloca pontuação, eu não sei de vírgula e tal. Isso não é importante. O importante agora é que você coloque a ideia, coloque quem você é no papel. Beleza? Quando você terminar, a gente vai marcar aí uns 15, 20 minutinhos para dar bastante tempo. E aí, quando a gente terminar, a gente volta. Beleza? Muito bom. E aí, como é que foi? Foi difícil para você escrever? Você sentiu alguma dificuldade? Você ficou ali ouvindo aquela vozinha que é um sensor dizendo para você: você não escreve tão bem, hein? Essa sua rima aí é fraca. Ou, nossa, que nada a ver isso que você está falando. Isso aconteceu com você? Compartilha, vocês estão aí na turma. Compartilha com o colega como é que foi esse momento da escrita. Foi difícil? Foi fluido? Como é que foi? Agora que a gente já compartilhou com os colegas como foi a nossa experiência, o que a gente vai fazer? A gente vai reler o nosso texto e vai cortar algumas palavras. Essas palavras, o corte delas, não vai mudar o sentido do que estava no texto. Não precisa mudar o sentido, elas não devem mudar o sentido. São palavras que estão ali, elas estão sobrando no seu texto. Então, a gente vai cortar essas palavras, ok? Então, vamos lá, para esse momento de, para aí, dá uma lidinha, relê o texto e corta. A gente volta de novo, tá bem? Massa, perfeito. Agora que a gente já escreveu, releu e cortou palavras do nosso texto, a gente está finalizando esse primeiro módulo da nossa oficina. E aí? Você gostou? Como é que foi a experiência? Compartilha entre os colegas. Fala como é que tem sido. Lembrando que a gente vai estar assessorando, está ali na contenção de vocês, porque vocês precisarem, no chat.
ok? Então entre em contato com a gente na plataforma se tiver qualquer dúvida. Ou se quiser falar qualquer coisa, a gente está à disposição, tá bem? O nosso módulo está encerrando. E para a gente encerrar ele com chave de ouro, vou declamar um poema para vocês que fala sobre a minha identidade. Beleza? O poema se chama Teimosia e ele está no meu livro, Um Verso e Meio, que é um livro de poemas. E eu vou ler ele para vocês. Teimosia. Quando me perguntaram o que era ser, busquei no que hoje não sou, para dizer que fui criança morena, sem cor, mulher mulata, sem raça. Invadem-se terras, saqueia-se ouro, prata, marcam-se corpos, vão-se as coroas e fica a sabedoria. Feita com raça, não se desfaz no sangue derramado. Força pulsante nos seios das mães, grito aos meus, resistência pela existência. De um passado glorioso ocultado, me diziam que se fosse presente pela cor herdada, me restaria a dor. E eu não pude crer. Ainda que aos meus olhos fossem apresentadas cicatrizes e aos meus ouvidos insultos, ainda que de mim fosse feito o próprio preconceito, não. Não era eu. Mesmo que a mim fique imposto nada, que me obriguem a ser sem direitos, sou calo em mãos e pés resistentes, a teimosia nas universidades excludentes, o compromisso da continuidade da luta de um povo. Eu sou a resistência ao não. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro módulo. Digam para mim, quem são vocês? Até a próxima. Tropa de elite. Uma bala, 71 azul. Vou de rolê na quebrada. Chega de notícia ruim. Fica de boa, não pega nada. Eu não falei, tô na fita, tô no meio agora. 2 opalas, um vermelho e um azul. É cabuloso, quase nada, nada. Assustado na madrugada. Aquele quente emoção. Salve, salve geral, Neném Bastos aqui na nossa oficina de rima e poesia do projeto Escola Aberta para a Cultura Urbana. Esse daqui é o nosso espaço para compartilhamento de material, beleza? Como eu disse, tenho alguns materiais para compartilhar para vocês, com vocês, e esse daqui vai ser o lugar, ok? Como nós estamos falando de identidade nesse módulo 1, eu vou compartilhar com vocês um trecho de uma entrevista do Educando para a Diversidade, que é um programa, um material montado pela TV Unesp, e a gente vai debater um pouquinho, vai ver sobre esse conceito de identidade, beleza? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e nós vamos ver o material, beleza? Então, vamos lá, compartilhando aqui. Vamos começar. No Brasil. Esse é um belo trabalho desses jovens. E professoras, sejam bem-vindas ao Educando para a Diversidade. Obrigada. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Professoras, eu proponho que a gente inicie esse nosso diálogo falando sobre a relação entre a construção da identidade das pessoas negras no Brasil, levando em consideração que essas pessoas são formadas pela população, pelos pretos e pardos, né? E o enfrentamento das violências no pós-diáspora, né? A gente pode falar que há pelo apagamento, né, uma tentativa de apagamento histórico dos valores civilizatórios afro-brasileiros. Eu estou falando de corporeidade, memória, religiosidade. Essa construção de identidade, ela
fica um pouco, sofre um pouco de dificuldade na sua construção? Fala. Olha, essa dificuldade, você está sendo generosa, né? Mas tudo bem. É uma provocação. Acho que ela sofre, sem dúvida nenhuma, né? Muita dificuldade. E acho que até quando a gente pensa na questão da diáspora e do próprio processo de escravização, a gente tem que falar, sim, de perda de identidade. Porque senão você não tem esse processo. Então você tem que falar de silenciamento, você tem que falar de distanciamento da família, você tem que falar de distanciamento da tua terra, da tua cultura, de você perder ou um esforço para que se perca quem você realmente é. Né? E inclusive de um ódio generalizado que tem que ser cultivado contra essas pessoas para que justamente a gente possa escravizá-los. Então a essência disso é a gente pensar em perda de identidade, em silenciamento, em desconstrução daquilo que pode ser alguma coisa própria de uma cultura de verdade. Né? Uma desvalorização desses referenciais. Porque como que o dominante, o colonizador, ele consegue manter essas pessoas nesse sistema escravocrata sem minimizar, sem diminuir, sem suprimir essas identidades, essa cultura, os meus referenciais. Então, não tem como a gente falar do racismo sem falar nesse processo de extermínio dessas epistemologias, né, do etnocídio dessas culturas africanas que para cá foram trazidas, traficadas e oprimidas. Então, quando a gente fala de perda de identidade, eu penso que não é no sentido de nós, negros, deixarmos as nossas identidades, vamos deixar para lá, mas muito mais no processo de fazer com que eu não me reconheça mais naquelas referências, naqueles referenciais. Então, eu penso muito que esse processo colonizador faz com que a gente realmente negue por uma questão de obrigação. Eu tenho que negar, mas não porque eu quero, mas porque eu sou obrigada a negar esses meus referenciais. E justo essa tentativa, né, de sobrepor, né, uma forma, uma visão de mundo, e a gente está falando aí da eurocêntrica, né, sobrepor uma visão de mundo a várias outras, né, e aí hoje a gente tem a forma do racismo brasileiro se pensar, né, que foi estruturado lá atrás, né, historicamente, e se estruturou sistemicamente, pensando justamente nisso, nesse apagamento, sobrepondo uma estética, um olhar, uma visão de mundo, né, que apaga a existência biológica e física da população negra, né? Essa violência que passa por uma coisa que que eu queria abordar aqui com vocês. A desvalorização da estética negra em detrimento da estética branca, né? O quanto isso causa dano para a construção dessa nossa identidade. Eu percebo, assim, eu sou professora, trabalho com arte, com dança, então eu percebo que em relação, por exemplo, às danças de matriz africana, elas são usadas em grandes eventos, né? Então a gente pega os últimos eventos que teve, Olimpíadas, Copa. Então você tem lá a favela presente, você tem o funk, você tem as culturas, aspectos das culturas indígenas nesses megas eventos. Então, assim, numa sociedade racista, eu me aproveito quando aquilo, para mim, vai ter algo positivo, benéfico. E quando não, eu rechaço. Então, é um pouco esse comportamento de uma sociedade baseado, né, nesses valores diferentes e desiguais. Então, eu desvalorizo essas danças, porque elas são danças de negros, mas, ao mesmo tempo, quando ela serve para mim, eu uso para mim. Então, é uma sociedade que é bastante hipócrita nesse sentido, né?
E entra também uma questão do que é exótico, né? Então aí é a dança, não é verdade? Aquilo é diferente, é bonito, mas é esse bonito, né? É um bonito assim que é porque aí é diferente, alguma coisa assim, né? Que tem um tom assim ruim, né? Não é o que é, não é uma beleza, não é de uma arte diferenciada, mas é o que é o exótico, desejado, verdade. Cultura, né? Entender aquilo como cultura, Exato. como expressão de uma vida, de um modo de ser, de um modo de se vestir, de um modo de dançar, no modo de entender o mundo. Porque sempre quando a gente fala do étnico ou desse exótico, a gente tem uma referência ou trata como sendo uma referência branca, ocidental, e os outros são os outros, né? Então acho que a gente também precisava pensar um pouco nisso. Pois é, e como olhar do outro é sempre muito importante, né? A nossa equipe de produção foi saber como algumas pessoas costumam ser identificadas pelas demais nas ruas. E essas são as pessoas negras. Vamos dar uma olhadinha? Muita gente me chama de morena, mas eu acho que o certo é me chamar de negra, porque eu sou negra mesmo. Eu não sou morena. Já vi pessoas a me chamarem de moreno. As pessoas falam que eu não sou preta, que eu sou amarela. Você não é muito preta, entendeu? Não muito. Bom, as pessoas já me chamaram de morena, negra e café com leite. E eu prefiro negra, porque eu sou negra, né? Tem muita gente que chama a gente de moreno, né? Alguns já me chamaram de neguinho. As pessoas já me chamaram de leite com café, de mulatinha, de morena, de nega. Me chamam de negrão, moreno, cor, café com leite. Às vezes falam que você não sabe o que você quer, você é amarelo, você não é nenhuma cor nem outra, você não se encaixa em uma posição, mas eu me considero negro e queria ser me chamado de negra. Eu me sinto muito, muito ofendida quando me chamam de morena, porque eu não sou morena, eu sou negra. E, tá claro que eu sou negra e, pra mim, moreno é uma pessoa do tom da pele branca com os cabelos escuros. Muito bom, vocês viram aí esse material que fala sobre essa identidade, né? Como é a construção da identidade de uma pessoa. E, no caso, especificamente, tem falado sobre a construção da identidade negra, né? Trouxe esse material para vocês para trazer maior diversidade. Como mostrou no vídeo, nós temos um apagamento da nossa história. E isso contribui para o apagamento das identidades, das nossas identidades. Então, achei importante trazer esse material. Separei um outro material também, que é um texto da professora Nilma Lino Gomes, que é professora da UFMG, e é um artigo que se chama Educação e Identidade Negra. Eu trouxe esse artigo porque tem um trecho dele que eu usei na minha pesquisa e que me enegreceu o que era esse conceito de identidade. Para que vocês não tenham dúvidas, eu vou compartilhar com vocês aqui um trecho do texto. Não vou mostrar o texto na íntegra, vou mostrar aqui para vocês só no nosso quadro. Nós temos um quadro digital, virtual. Vou compartilhar ele aqui com vocês para mostrar. Para mostrar mais sobre o conceito de identidade. Quero que vocês vejam aí no nosso módulo 1, identidade. Vou colocar aqui uma nota, vou colocar o texto numa nota adesiva, para que a gente possa ver juntos. E o trecho diz: e a identidade, como ela pode ser vista?
esse autor, Jacques Deskai, destaca que identidade, para se constituir como uma realidade, pressupõe uma interação. Foi aquilo que a gente conversou lá no palco, né? A ideia que um indivíduo faz de si mesmo, de seu eu, é intermediada pelo reconhecimento obtido dos outros em decorrência de sua ação. Nenhuma identidade é construída no isolamento, negociada durante a vida toda por meio do diálogo, parcialmente exterior, parcialmente interior, com os outros. Tanto a identidade pessoal quanto a identidade socialmente são derivadas e são formadas em um diálogo aberto. Estas dependem de maneira vital das relações dialógicas estabelecidas com os outros. Esse é o movimento pelo qual passa todo e qualquer processo identitário, e por isso diz respeito também à construção da identidade negra. Eu estou trazendo aqui para vocês um material que traz um recorte dentro da perspectiva negra, né? Mas como vocês viram no texto, esse processo ele acontece não só com a pessoa negra, mas com todos. O processo da construção da identidade ser algo que é uma interação entre o indivíduo e o exterior é algo que acontece, é comum a todos nós. Para falar mais de identidade, agora trazendo para o nosso universo da poesia, eu vou fechar aqui o nosso... Vou enviar para trás e vou compartilhar com vocês aqui um poema. Um poema que está no meu livro, é um poema de minha autoria, que se chama Teimosia. Eu vou trazer o Teimosia aqui para o nosso quadro, para que vocês possam ler junto comigo. E a partir desse poema, a gente vai falar, vai demonstrando, aprofundando nisso da identidade. Vou excluir isso daqui para que a gente tenha mais espaço, beleza? Criar aqui a nossa caixa e vou compartilhar com vocês o poema. Vamos ver aqui. Tá muito miudinho, né? Vamos ver. Vamos aumentar aqui. E a exibição. Vamos ver como é que vai ficar. Não aumentou muito, né? Vamos excluir aqui. Eu vou compartilhar a tela, então, que é melhor. Nesse nosso espaço a gente tem uma pá de possibilidades, então vamos aproveitá-las, não é mesmo? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, onde está o poema, para que a gente possa ler juntos. Aqui, maravilha. Aqui está o poema. Teimosia. Quando me perguntaram o que era ser, e aí o poema já abre falando, né, sobre ser. Identidade trata-se de ser, né? Aí diz: busquei no que hoje não sou para dizer que fui criança morena, sem cor. Quer dizer que essa identidade ela já não existe mais, que essa ideia que existia de si, ela já não existe, né? Como nós vimos no texto e no vídeo, a identidade, ela é um processo que acontece ao longo de toda a nossa vida, né? Busquei no que hoje não sou para dizer que fui criança morena, sem cor. E aí a gente voltando lá pro vídeo e voltando especificamente pros relatos, né, das pessoas, é que, para dizer que fui criança morena, sem cor. Porque enquanto pessoa negra, moreno não diz sobre a minha identidade. Ele me rouba a identidade, né?
e que hoje sou mulher, mas mulata sem raça, não, né? Que fui criança morena sem cor, mulher mulata sem raça. Então, essa identidade de criança morena sem cor, mulher mulata sem raça, não existe mais. Aí a segunda estrofe diz: invadem-se terras, saqueia-se ouro, prata, marcam-se corpos, vão-se as coroas e fica a sabedoria. Feita com raça, não se mancha com sangue derramado. Força pulsante nos seios das mães, grito aos meus, resistência pela existência. Então, essa identidade, ela é uma identidade que ela é construída ao longo dessa vida e que também é construída pela vida dos seus antepassados, dos que vieram antes, né? E que mesmo com a história de dor e sangue, e exploração, e enfim, e sofrimento, mesmo com isso, o que fica para essa identidade é a sabedoria dos seus antepassados, dos que vieram antes de você. De um passado glorioso ocultado, me diziam, e aí que interessante, né? De um passado glorioso ocultado. No vídeo, as professoras debatem dentro de uma perspectiva que é o ocultamento, o apagamento da história e como isso influencia na construção dessas identidades, né? Então aqui o poema já traz essa perspectiva de um passado glorioso, ocultado. Por que glorioso? Né? Porque antes, e aí eu estou falando dentro de uma identidade construída na negritude, né? Antes de chegar aqui, de chegar nessas terras para serem escravizados, o povo negro tinha um passado de muita prosperidade em África, né? Só que isso não é contado para nós aqui, nós que vivemos aqui, que somos afrodescendentes. Isso é ocultado de nós. Me diziam que se fosse presente pela cor herdada, me restaria a dor. Quer dizer, então, que a nossa identidade, ela vai se constituindo também que, por eu ter nascido em um determinado lugar e possuir determinada cor, o que me resta é sofrer, é dor, né? As mazelas, é a carência. Só que em seguida vem um verso. E eu não pude crer. Quer dizer que, e aí é isso, né? A identidade, ela é composta pela ideia que o indivíduo tem de si, em interação e dentro do reconhecimento que o outro tem dele, né? Então, é um processo ali que ocorre numa interação, que pode ser negado. Você me disse que eu sou isso, mas eu não coloco dentro da minha identidade. Enquanto pessoa negra, periférica, filha de trabalhadores, eu não me reconheço nesse lugar que a mídia nos coloca como possíveis criminosos, criminosas, gente carente, gente que não produz. Esse estigma, esse rótulo que poderia compor a minha identidade, eu descarto. E aí, nesse verso diz, né? E eu não pude crer. E aí continua. Ainda que aos meus olhos fossem apresentadas cicatrizes e aos meus ouvidos insultos, ainda que de mim fosse feito o próprio preconceito, não era eu. E aí, né, reforçando o que eu disse anteriormente, mesmo que diga, né, mesmo que o exterior diga que a minha identidade é essa, né, de dor, de insultos, de violência, não sou eu. Eu sou quem eu sou, né? Essa estrofe reforça o que eu disse anteriormente. E aí, para fechar, o poema diz assim: mesmo que a mim fique imposto nada, que me obriguem a ser sem direito. E aí, mais uma vez, esse conceito da identidade muito presente, né? Porque poderíamos estar fadados ao rótulo que o outro nos dá. A nossa identidade poderia estar fadada a ser o que o outro diz que nós somos, quem nós somos. Mas não. Aí o poema diz: mesmo que a mim fique imposto nada, que me obriguem a ser sem direito, eu não sou isso. Sou calo em mãos e pés resistentes.
a teimosia nas universidades excludentes, o compromisso da continuidade da luta de um povo. Sou a resistência ao não. Então, esse poema é um poema que ilustra bem esse conceito de identidade, do que é a identidade e da importância de se apropriar disso, porque este conceito, essa ideia, pode ser um material muito potente, pode não, é um material muito potente para a construção, para a criação dos nossos poemas e das nossas rimas, porque sem conteúdo não existe poema nem rima. Por isso eu iniciei esse primeiro módulo trazendo esse conceito de identidade para que a gente pudesse se apropriar disso, para que a gente pudesse se apropriar de quem nós somos, do lugar onde falamos, né? Para que não seja reproduzida uma ideia que não seja nossa. Eu espero que vocês tenham gostado do material. Ele está disponível, né? Eu posso compartilhar com vocês, para além desse campo. E é isso. Agora a gente se encontra lá no espaço de compartilhamento do módulo 2. No módulo 2, nós vamos tratar um tanto sobre território. Falamos sobre quem nós somos e agora nós vamos falar sobre esse lugar de onde nós viemos, onde nós existimos. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. Até a nossa próxima, que é logo mais, até o nosso próximo encontro. E eu vou finalizar aqui colocando uma musiquinha pra gente. Um beijo. Tchau, tchau. Respeita a vila como for um bom malandro. Respeita a vida pelo amor. Olha um bom malandro. Eis um bom malandro. Seja um bom malandro. Talvez alguém não te enfrente pelo medo. Talvez alguém nem se assuste com você. Olha um bom malandro. Eis um bom malandro. Seja um bom malandro. 1, 2, 1, ladrão, ligeiro. O bom malandro sobe o morro no desespero outra vez. Vai vendo o que a justiça fez. Cabe a nós um devoto e vocês, covarde profano, jogou o sorriso do menor no outdoor americano. Mesmo assim, o bom malandro segue como pode, em casa, no bote, com Glock ou sem Glock.